Para que serve o bambu? O bambu é uma planta incrivelmente versátil e útil em diversas áreas. Aqui estão algumas das suas principais aplicações. Primeiro, na construção. O bambu é frequentemente usado como material de construção devido à sua resistência e flexibilidade. Ele pode ser encontrado em estruturas como casas, cercas, pergolados, pontes e andaimes, além de abrigos improvisados em situações de sobrevivência. Segundo, mobiliário. Muitos móveis são feitos de bambu, como cadeiras, mesas e estantes. É apreciado por sua durabilidade e estética, porque é mais bonito que o metal e mais durável que o compensado ou MDF. Terceiro, como artesanato e decoração. O bambu é utilizado para fazer itens de artesanato, como cestas, vasos, painéis decorativos, talheres e utensílios domésticos. A vantagem neste caso é que depois de gastos eles ainda servem como lenha, ao contrário dos de plástico. Quarto, alimentação. Os brotos de bambu são comestíveis e muito utilizados na culinária de várias culturas, especialmente na asiática. Costumam ser consumidos em saladas e doces. Nem todas as variedades de bambu são adequadas para consumo, e os brotos precisam ser bem fervidos para ficarem adequados ao consumo. Quinto, papel e têxteis. O bambu pode ser processado para produzir papel e tecidos, como o rayon de bambu, que é uma alternativa sustentável a outros materiais. Sexto, controle de erosão. A capacidade do bambu de crescer rapidamente e formar raízes profundas o torna útil para prevenir a erosão do solo, principalmente em locais próximos das margens de rios, mas também em áreas de muito vento, que sofrem erosão eólica. Ou seja, evita que o local levante muita poeira e detritos, além de produtos químicos como defensivos agrícolas, por exemplo, lançados nas propriedades vizinhas e transportados pelo vento. O mito popular de que o bambu puxa a água do solo igual ao eucalipto precisa ser mais bem explicado. Os bambus entulcerantes permitem a absorção da água pelo solo com mais facilidade do que a grama, ao mesmo tempo em que fazem mais sombra, evitando a evaporação da água do solo. No entanto, não se deve plantar bambus alastrantes perto de nascentes d'água, porque eles vão abafar a vegetação local e prejudicar a nascente. Sétimo, biodiversidade e meio ambiente. O bambu cresce rapidamente e ajuda na captura de dióxido de carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Ele também oferece habitat para diversas espécies de fauna e de flora. Oitavo, instrumentos musicais. Ele é usado na fabricação de instrumentos como flautas e outros instrumentos de sopro. Nono, carvão e lenha. Apesar de não ter o mesmo poder calorífico da madeira, a vantagem do bambu, nesse caso, é que na grande maioria dos casos o aroma da seiva impregnada no bambu é mais agradável, da mesma forma que algumas árvores frutíferas que também são utilizadas como lenha. Décimo, produtos de higiene e limpeza. A essência do bambu tem propriedades regenerativas para a pele, é rica em vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Como chá, as folhas de bambu têm ação anti-inflamatória e reduz a ansiedade e o estresse. 11. Paisagismo. É comum encontrar corredores de bambu em áreas turísticas, tanto para delimitar as áreas nas quais o acesso é permitido, como esconder os locais sem atrativos estéticos, como parques industriais, por exemplo. O bambu também é utilizado como cerca viva, impedindo os animais de saírem da propriedade, bem como evitar a entrada de invasores. E 12. O tratamento de esgoto doméstico. É possível tratar o esgoto doméstico, ou seja, água residuária da atividade higiênica ou de limpeza, em um tanque séptico simples e usar o efluente do tratamento em uma vala de infiltração entre plantas de bambu entulcerante como o áspero e o guádua. Dessa forma, o sistema terá grande eficiência e ainda será usado como fertilizante para o bambu, que, por sua vez, pode ser utilizado para diversas finalidades comerciais, industriais ou da propriedade. Sua rapidez de crescimento e suas propriedades ecológicas fazem do bambu uma opção sustentável e eficiente em muitos contextos. Além destes usos mais comuns, o bambu também tem, ou teve, usos pouco comuns que vale a pena conhecer. O Demoiselle, avião projetado e construído por Alberto Santos Dumont, foi feito com estrutura de bambu. A primeira lâmpada elétrica, inventada por Thomas Alva Edison, tinha um filamento de bambu em seu interior. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos se depararam muitas vezes com minas antipessoais feitas com uma munição, um pedaço de bambu e um prego. A munição era colocada no bambu e o prego no fundo.
bem próximo da espoleta. Quando o soldado pisava no local e a munição era acionada, ferindo o pé do combatente e tirando do combate. Também eram comuns as fossas com lanças de bambu, cobertas com folhagens, que serviam tanto para capturar animais como para impedir o avanço da tropa. Em situações de sobrevivência, é possível utilizar o bambu também como local para armazenamento de água ou de alimento, já que um bambu lenhoso pode ter até 1 litro de volume nos entrenós. Ainda no tema sobrevivência, o bambu pode ser usado para a construção de armas para caça, como a zarabatana, que é uma arma movida pelo sopro, junto com um dardo dentro dela. É muitas vezes utilizado um veneno no meio desse dardo, porque ele não tem muita potência. O arco e flecha e a lança, além de servir de cabo para outras ferramentas, como martelos e machados. Ele pode também ser usado como vara de pescar, na obtenção do fogo, e como panela para preparação e consumo dos alimentos. Claro que o bambu seco, sem água dentro, vai queimar rápido, mas se você colocar água e o seu alimento ali dentro, ele vai demorar mais para secar e vai ser o tempo de cozinhar o alimento. Como se não bastasse, no tema sobrevivência, o bambu é a melhor escolha para fazer jangadas, por ter excelente flutuabilidade e ser fácil de juntar as peças, formando um catamarã com boa segurança e manobrabilidade. A palavra de Deus, em Jeremias 33:3 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pode ser que Deus ainda tenha outros usos para o bambu, basta perguntar.